queridos irmãos e irmãs em Cristo, teremos agora o nosso momento de devoção, hoje segunda-feira, dia 17 do mês de agosto de 2020, e que Deus assim nos abençoe em mais esse momento. Nós vamos hoje ter como texto base o texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 14 até o 20, Miqueias 7, 14 a 20, onde diz assim: Ó Deus, nosso pastor, cuida de nós, o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Baçã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas verão isso e, apesar de todo o seu poder, ficarão envergonhadas. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão no pó como cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão das suas fortalezas e, cheios de temor, voltarão para o Senhor nosso Deus. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tua mão continuas irado, tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o seu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Esse é o texto de hoje, Miqueias capítulo 7, do versículo 14 até o versículo número 20. Infelizmente, muitos casamentos, eles acabam terminando, né? Às vezes por uma razão, às vezes por outra. E alguns, graças ao bom Deus, ainda são salvos porque existe algo chamado reconciliação. Quando o casal senta, conversa, né, e se reconcilia um com o outro. Mas se isso não acontecer, se não houver uma reconciliação, independente da situação que está levando o casamento à ruína, ele certamente vai sucumbir, né? Ele vai acabar como tantas situações que nós conhecemos, né? E é curioso que a nossa relação com Deus, muitas vezes também parece um casamento que está caminhando para o fracasso, né? Está caminhando para ser desfeito. Principalmente porque nós, né, somos infiéis, impacientes e também extremamente egoístas, né? A gente tem muita dificuldade de dividir, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, a gente tem muita dificuldade de doar. E chega um momento em que Deus diz: olha, gente, agora chega, né? Vamos acertar essa nossa relação. Vamos arrumar isso, né? Vamos nos reconciliar. E Miqueias, então, ele relata que essa relação de Deus com o seu povo, né, com o povo de Israel, ela é assim também, ela é discutida. Deus chama o seu povo para discutir, para falar a respeito da sua relação. E por quê? Porque o povo é idólatra e é um povo pecador. Ao contrário disso, Deus, ele é fiel, é paciente, é justo, ao ponto de corrigir o seu povo com o único objetivo de abrir os olhos da sua nação. E por fim, debaixo do conselho de Deus, as pessoas então, elas se arrependem e muito felizes e até maravilhadas, né, com a paciência de Deus em manter essa relação, em reconciliar o povo com ele mesmo. Essas pessoas dizem: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos.
Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Versículos 18 e 19 do texto que a gente acabou de ler. Então, meus irmãos, recomece hoje a sua relação com Deus. Se ela está caminhando rumo ao fracasso. E todos nós devemos sempre olhar para essa relação e assim também cuidar dela, exatamente como Deus faz. Ele cuida dessa relação que ele tem conosco. Deus, ele ama você. Deus ama a mim. Deus ama as pessoas. Isso fica evidente quando nós olhamos para Jesus, que foi enviado para ser o noivo da igreja. E pela fé, nós temos esse casamento com Cristo. E ele se mantém sempre fiel. E que nós também possamos sempre olhar para os nossos erros, para as nossas imperfeições, possamos nos arrepender, buscar o perdão de Deus em Cristo, certos de que Deus perdoa, e assim o nosso casamento, a nossa relação com o nosso Deus não vai fracassar, mas, começando nesse mundo, se estenderá por toda a eternidade. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por teu amor e fidelidade. Obrigado porque o Senhor não deixa que a nossa união contigo fracasse. Obrigado por tua infinita misericórdia. Leva-nos sempre ao reconhecimento dos nossos erros e maldades, e assim limpa o nosso coração e mantenha-nos sempre unidos com o Senhor em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.